Eu vos cumprimento, os meus amigos e irmãos, com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar mais uma vez gravando um vídeo para Acertando o Alvo Certo. Eu agradeço a todos que estão inscritos, peço que ativem as notificações e, se puderem, compartilhar para seus amigos, para que a gente possa fazer crescer a obra de Deus. Hoje eu quero trazer um assunto que está em pauta, acho que nunca esteve tão falado no Brasil, quanto o jejum. O jejum é algo bíblico e hoje eu quero trazer para vocês um pouco do que eu entendo sobre o jejum. Qual a necessidade? O presidente Bolsonaro, nos últimos dias, manifestou uma nota pedindo o jejum, né, que o país inteiro pudesse entrar num propósito de jejum no domingo, que seria, hoje estou gravando o vídeo na sexta, no domingo agora, falando um pouco sobre o jejum. O que o jejum ajudaria? Quais os motivos do jejum? É isso que eu quero te explicar para você. Bom, na ocasião, Bolsonaro está pedindo isso pelo país, dado ao que tem acontecido, dado esse vírus, né, chamado coronavírus ou Covid-19. Então eu quero trazer um pouco para vocês o que a Bíblia fala sobre o jejum e tentar esclarecer para os irmãos e para os amigos o que é o jejum. Bom, primeira coisa, inicio dizendo que o jejum é abstinência de alimento. Tá? Então, quando a gente fala de alimento, eu não estou falando de água. O primeiro exemplo que eu uso é o próprio Jesus Cristo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele teve sede. Ou melhor, ele teve fome. Se ele teve fome e não teve sede, é porque ele vinha bebendo água, né? E até porque, naturalmente, o homem não consegue suportar um período muito longo sem água. Sem alimento se consegue, né? Claro que tudo isso deve ser acompanhado de uma boa saúde, né? E o homem deve ter cuidado com a sua saúde se ele decide fazer um jejum muito longo. Bom, vou explicar rapidamente alguns motivos do jejum e o porquê. O primeiro está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 12, que está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nada, eu tenho liberdade de fazer todas as coisas, mas eu não posso ser dominado por nenhuma das coisas. Então, isso também eu creio que está ligado ao alimento. Eu posso amar tomar refrigerante, eu posso amar tomar suco, eu posso amar comer uma carne, mas eu não posso ser dominado por isso. Então, por exemplo, vou dizer de mim mesmo, eu sou apaixonado por tomar Coca-Cola. Então, eu decido fazer um jejum sobre Coca-Cola 10 dias, 15 dias, 7 dias, para mostrar para o meu corpo que ele não tem um domínio sobre mim. O meu estômago não é o meu dono é Deus. Então, tudo aquilo que está me dominando, eu quero mostrar para o meu corpo que ele não pode me dominar, que quem tem domínio sobre o meu corpo, sobre a minha vida é Deus. Então, o apóstolo Paulo já disse isso. O segundo item aqui que eu deixei separado era sobre o próprio Jesus, né? Por ele ter jejuado 40 dias e 40 noites e sentido fome, que eu já expliquei para vocês. O terceiro é um jejum um pouco diferente, que foi Daniel, né? O profeta Daniel que fez. Ele jejuou por 3 semanas. A Bíblia diz que nem carne, nem vinho, nem manjar desejável ele se alimentou. Ou seja, o Daniel ele acabou escolhendo ter uma vida, né, nessas 3 semanas, sem a necessidade de se alimentar daquilo que ele gostava, os manjares, aquilo que ele achava maravilhoso, ele optou por não ingerir. Ou seja, então ele não comeu carne, não bebeu vinho e nem um tipo de manjar desejável. É um tipo de jejum que você pode fazer também. É um jejum que você pode oferecer a Deus, escolhendo sacrificar alguns alimentos, né? Para que Deus venha entender que você está fazendo isso para Ele. O quarto item que eu separei aqui é sobre Esther. Capítulo 4, no versículo 15 ao 17, a Esther proclama um jejum de 3 dias e 3 noites. Ela tinha que falar com o rei e ela opta por 3 dias e 3 noites ninguém comer e ninguém beber, né? Então ela faz isso porque ela tinha uma decisão importante a tomar. Então, se você tem algo importante para tomar uma decisão na sua vida, é interessante você fazer um jejum. Lembrando que cada um tem uma maneira de fazer o seu jejum, questão de tempo, de necessidade, né? O jejum, ao meu ver, é uma maneira de eu me aproximar de Deus. Eu não mudo nada. As pessoas às vezes falam, então vou fazer um jejum e vou mudar a ideia de Deus. Não. O que Deus é amor, o que Deus é justiça, e nós não conseguimos mudar Ele. O jejum é para mudar a gente.
Nós que somos pessoas carnais, somos pessoas por vezes naturais e que estamos vivendo uma vida de escolhas carnais, de escolhas pouco espirituais. Então o jejum sacrifica meu corpo, a minha carne e me faz me tornar uma pessoa mais espiritual. Esse é o quarto item. O quinto item está escrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse eu vou ler com os irmãos rapidamente. Bem rápido aqui. Capítulo 13 diz assim, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, o Espírito Santo estava falando com quem orava e jejuava. Note que as pessoas que normalmente na Bíblia oram, elas também fazem a ligação com o jejum. A Bíblia nenhuma vez obriga, no Antigo Testamento, se jejuar, mas todos os grandes homens, eu consigo separar aqui uma lista infindável de pessoas que jejuavam. E elas coligavam isso com a oração para se sentir mais perto de Deus, mais espiritual, e se torna a gente com ouvidos mais sensíveis à vontade de Deus. Então, se Deus quer falar algo com você, né, depende da sua intimidade para com Ele. Tem pessoas que dizem que escutam, tem pessoas que dizem que escutam no coração, tem pessoas que conseguem ter um contato com Deus somente através das Escrituras. Isso é individual. Mas o jejum só agrega, só ajuda. Mais um item que quero separar para vocês aqui, 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 3 e 4. O Josafá teve medo e decidiu proclamar um jejum, né? Então, se o Josafá estava sentindo medo e decidiu proclamar um jejum, isso nos faz entender que se nós estivermos sentindo medo, dado aos problemas financeiros, dados às crises que nós temos passado no nosso país e no mundo, nós optarmos pelo jejum será algo sensacional, assim como Josafá. E mais um item que eu separei aqui é a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. E diz assim, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digam que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas teu Pai que está em oculto, que vem oculto, o recompensará. Aqui Jesus está dizendo, não seja hipócrita, jejue, mas não fique se demonstrando cansado, abatido na frente dos outros, para mostrar que você é uma pessoa espiritual. Jejue, faça isso em oculto para com Deus, e a Bíblia diz claramente, olha só, e seu Pai que te vem em oculto te recompensará. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o jejum gera recompensa, e a recompensa vem de Deus. Então, de tudo isso, eu ainda separei aqui, entre linhas, aqui posso dizer, algo importante que foi o John Wesley. O John Wesley foi um dos maiores avivalistas, né? Um homem importantíssimo entre os cristãos. Ele praticava o jejum toda quarta e sexta. Era algo que ele fazia seguidamente. Toda quarta e sexta ele jejuava. John Wesley era um homem diferente. Então, se você opta por ser uma pessoa diferente, uma pessoa que tenha uma intimidade com Deus, você está com sede de Deus, procure fazer assim como John Wesley. Talvez não religiosamente como ele fazia na quarta e na sexta, mas separe um dia na semana, separe um dia na quinzena, um dia no mês para jejuar a Deus. Então, a gente nota que você consegue buscar coragem, você consegue buscar uma intimidade com Deus e você consegue mudar até mesmo o seu caráter quanto a isso. Jejue, busque fazer isso e Deus vai lhe recompensar. Deus vos abençoe.